E agora, o que devo fazer? Irei ler um versículo da Bíblia para você que se encontra em Salmo 6, que diz assim, no versículo 6: Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com minhas lágrimas. Já meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Versículo 8: Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Esse Salmo 6, de acordo com o estudo da Bíblia Dake, na Bíblia de Estudos, diz que esse Salmo 6, escrito e cantado pelo rei Davi, ele fala sobre quando ele pecou Ele fala quando Davi pecou com Betseba. Perdoe-me se eu estou pronunciando de forma equivocada ou errada. Quando ele colocou o marido dela para ir na frente da guerra, para morrer para que ele pudesse a possuir. Eles tiveram um filho, mas Deus não livrou aquele menino da morte. E depois que Davi cometeu esse pecado, muitas coisas ruins aconteceram com os seus filhos. Uma coisa eu posso te dizer: todos nós, algum dia, já pecamos ou já erramos. O que nós precisamos entender é qual caminho devemos trilhar depois que nós pecamos. O que devemos fazer? Fernando, eu pequei. Fernando, eu assisti o que não deveria assistir. Eu olhei para onde não deveria olhar. Eu falei o que não deveria falar. Eu escutei o que não deveria escutar. Ou eu fiz algo que eu senti, que o Espírito Santo de Deus me incomodou, que eu não deveria ter feito. Nessa noite, nessa manhã ou talvez nessa tarde, eu quero te falar algo. No Salmo 6, Davi, ele se humilha. Se você ler ele por completo, não releio devido ao tempo que nós temos aqui para não prolongar, se você ler ele por completo, você vai ver que Davi ele se humilha diante de Deus. Davi ele clama misericórdia. Davi ele se mostra arrependido. Davi ele se mostra verdadeiramente arrependido diante da presença de Deus. E é isso que nós devemos fazer quando nós erramos, quando nós pecamos. Nos arrepender, nos humilharmos, falar para Deus: Senhor, eu pequei. Mas o interessante é que no versículo 8, Davi também fala de alguns inimigos, porque alguns inimigos zombavam de Davi. O interessante é que Davi não pede a destruição desses inimigos, pois ele se mostra um cristão verdadeiramente convertido. Lógico, nessa época, os inimigos não eram, entre aspas, espirituais, mas eram inimigos físicos de terras, o povo de Deus e o não povo de Deus. E as guerras eram travadas não espiritual, como são hoje pelos cristãos, mas eram travadas com espadas e escudos. Era assim que se ganhava uma guerra entre o povo de Deus e o povo não de Deus. E o interessante disso é que Davi, nesse salmo, ele não pede a Deus justiça sobre esses inimigos que zombavam dele, porque Davi aceitou que estava errado e que mereceu toda aquela zombaria. Apartai-vos de mim, ó inimigos. Ele estava falando: afastem-se de mim. Mas Davi, naquele momento, quis mostrar para aqueles que o Deus da qual ele seguia era um Deus tão amoroso e misericordioso que, mesmo ele tendo pecado, o Senhor teria misericórdia dele. Não porque Deus obedece ao homem, porque Davi fez isso ou aquilo, não. Mas porque Deus é um Deus justo e correto e Ele hoje quer nos perdoar. Se você hoje quer se arrepender de algo, se nós nessa noite queremos nos arrepender de algo, nós devemos fazer como Davi, que se humilhou, que se prostrou com os joelhos no chão, que fez todo o processo, jejuou, tentando trazer o seu filho, livrar-o da morte, mas não adiantou. Mas mesmo assim, Deus quis mostrar para Davi: Davi, talvez você chegou num patamar que você achou que poderia ter tudo, até mesmo a mulher do irmão da qual tu achou bonita, mas eu quero permitir que você sofra isso pelas consequências do teu pecado, para que você entenda que Deus é Deus e que o homem é homem. E às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, achando que somos Deus, que podemos possuir o que queremos. E quando eu falo isso, eu falo como Davi, que olhou para aquela mulher e falou: eu quero, eu posso. Ele não olhou para a perspectiva de Deus, e é assim que muitas vezes nós fazemos quando nós pecamos.
Eu quero, eu irei fazer e eu faço. Eu me arrependo porque eu não deveria ter feito. O Espírito Santo de Deus que mora no nosso coração nos incomoda antes, durante e depois. E se nós formos bons cristãos e tivermos o temor ao Senhor, nós iremos falar: Senhor, eu pequei contra ti. Eu irei me humilhar diante da presença de Deus, irei jejuar, irei me arrepender verdadeiramente. Não adianta simplesmente pedir perdão a Deus e continuar pecando. Temos que pedir perdão a Deus e outra coisa, peça sabedoria ao Senhor, pedindo a sabedoria, para que o Senhor possa nos abençoar com a sabedoria dele, para que nós não venhamos a pecar novamente. Porque de nada adianta pedir o perdão e não pedir a sabedoria do Senhor para não cair naquela mesma tentação. Eu quero orar com você, por gentileza, feche os seus olhos, se for possível, se não, continue assistindo o vídeo. Querido Deus, abençoe-nos essa noite, Pai. Abençoe nosso coração, nossa alma e nossa mente, pois pecamos contra Ti. Pecamos, meu Senhor Jesus Cristo, Pai amado, como o Rei Davi, porque somos pecadores e pecamos todos os dias. Arrependo-me, Senhor Jesus, de meu pecado. Eu oro, meu Senhor Jesus, por este ou esta que escuta essa mensagem, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje e que a Tua santa vontade e que o Teu santo querer seja realizado e seja feito, meu Senhor Jesus, em nossa casa. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, caia por terra todo mal que nos induz ao pecado, Pai. Tira-nos, Senhor Jesus, do caminho, Senhor Jesus Cristo, do mal e nos abençoe para que possamos ser fortes em Ti, meu Deus, porque fracos somos e Tu és a nossa força, para que assim possamos ser fortes contra as provações e as tentações da carne e do maligno. Obrigado, Senhor. Já creio, Pai, que Tu nos perdoastes. Já creio, meu Senhor Jesus, que o Teu amor nos alcançou. Que você possa ser abençoado, não somente você e sua família. Se você gostou dessa mensagem, você ficou até aqui, por favor, se inscreva no meu canal, deixe uma curtida. E se caso você ficou com alguma dúvida, ou se você não concordou com algo, se você não concordou com algo, ou se você gostou de algo ou queria outros assuntos, deixa nos comentários. Eu te agradeço por estar aqui até o final comigo. Que Deus te abençoe.